Então, maravilha. Princípio da liderança, né? Como desenvolver a liderança, como trabalhar a liderança para atingir os 50k com o teu negócio, né? O teu negócio de semijoias, tá bom? Então é isso que a gente vai conversar aqui. Vamos lá, gente. O que é a liderança, né? Quando a gente fala de liderança, de liderar, né? O que significa isso? Liderar. Bom, liderar na raiz da palavra, né? Significa dirigir pessoas, né? Significa atrair, né? Atrair, inspirar, influenciar comportamentos, tá? Isso é liderar, né? Eu ser um líder de tal forma que as pessoas se inspiram em mim a ponto de querer fazer aquilo que eu estou fazendo também, né? Aquilo que eu estou à frente de um determinado projeto, de uma determinada empresa, enfim, que as pessoas não precisam ser obrigadas àquilo. Não sei se você já viu algum tipo de reclamação, né? Às vezes alguém que você conhece, algum empresário, enfim, que fala assim, mas o meu funcionário, meu colaborador, ele não faz as coisas, eu tenho que ficar ali pedindo o tempo todo, ele não tem proatividade, né? Ele não vê o trabalho que tem que ser feito. Você já passou por isso, gente, alguma vez? Quem é que já passou por isso? Ele não vê o trabalho, ele fica fazendo o corpo mole, né? Fica lá daquele jeito. Bom, na maioria das vezes, né, em boa parte dos casos, é porque às vezes falta liderança. É porque às vezes falta alguém em quem aquela pessoa se inspire dentro da empresa e queira chegar aonde aquela pessoa que ele se inspira chegou. Às vezes é falta disso, às vezes não, né? Às vezes pode ser que seja realmente a pessoa está fazendo corpo mole, não está de acordo com as diretrizes da empresa, enfim, tem uma série de coisas ali. Mas boa parte dos casos é falta de liderança. E quando a gente fala liderança, né, envolve algumas coisas, como por exemplo, decisão, né? O líder, ele tem que inspirar a decisão. O líder, ele tem que dar a condição para as pessoas tomarem decisão por conta própria, porque senão o líder, a pessoa que está à frente ali vai ser aquela pessoa que carrega todo mundo nas costas. Você já viu algum empresário assim, alguma pessoa que tem negócio assim, mas a pessoa acaba não delegando, ela acaba não deixando as pessoas tomarem as decisões por conta própria, ela acaba trazendo uma carga muito grande, um peso muito grande sobre o ombro dela e não deixa as pessoas nem mesmo errar ao longo da jornada. Porque o erro é o que faz crescer também, né? As pessoas não vão acertar o tempo todo. Por mais que você seja um bom líder, por mais que você seja uma pessoa, né, que as pessoas se inspirem em você, mas em algum momento as pessoas vão errar. Em algum momento você vai errar. Em algum momento eu vou errar. Nós vamos errar, né? A gente é ser humano, não tem como não errar. Então, é importante deixar as pessoas tomarem decisão por conta própria também, tá? Então, isso é uma das coisas que a liderança envolve. Outra coisa, foco, né? Foco é uma coisa importante também, que a liderança, ela envolve, né? Digamos assim, dentro desse quesito. Você ter foco naquilo que você está fazendo. É muito complicado, gente. É muito complicado você querer desenvolver liderança, é muito complicado você querer faturar um valor alto com o teu negócio de semijoias, querendo ser líder de várias coisas, né? Não ter foco. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas boas, né? Muita gente boa de coração, né? Muita gente que quer ajudar o próximo, quer fazer o bem pro próximo, querendo resolver o problema do mundo, mas não resolve o próprio problema. Quantas pessoas eu vejo, próximas inclusive, que querem resolver o problema do outro na igreja, quer resolver o problema da pessoa que, sei lá, cara, tá passando por problemas pessoais e tudo, né? Ela pega o problema de todo mundo pra si e não resolve os próprios problemas. Cara, isso é um problema muito grande, a falta de foco. A falta de foco na própria vida é muito complicado. É difícil de você ser líder do teu negócio, escalar o teu negócio querendo ser líder de várias coisas diferentes. Você já viu isso? A pessoa quer ser líder do movimento da igreja, a pessoa quer ser líder da família, lá dos irmãos, do não sei o quê. Ela quer ser líder dos amigos, ela quer tomar a frente de tudo, né? Ela quer fazer as coisas antes de todo mundo.
Se não tiver foco no próprio negócio, cara, é complicado. Então, o que eu recomendo? Antes de querer resolver o problema dos outros, das outras pessoas, resolve o próprio problema. Antes, os seus, isso é bíblico, inclusive. Esses dias eu tava aqui onde a gente pega almoço aqui, né? Eu pego marmita para almoçar, porque a gente não cozinha aqui em casa e tudo mais, né? Então aqui do lado de casa tem um restaurante, eu passo aqui, pego o almoço e trago para casa, a gente almoça. Aí esses dias eu tava ali pegando o almoço, aí eu tava chegando, não, tava saindo já com meu almoço na mão, entrando no carro, aí veio um senhor e me abordou e falou assim, ó: ô irmão, tudo bem, bom dia e tal. Pá, irmão, é o seguinte, ó, eu tô com 3 crianças pequenas em casa e, e eu tô com fome, eles também estão com fome, e eu tô indo pro hospital fazer a obra. Tô indo pro hospital fazer a obra para ajudar as pessoas lá, e os meus filhos estão em casa com fome. Aí eu falei assim, cara, como que tu tá indo pro hospital fazer obra se tu tá com criança pequena em casa com fome? Me responde. Como isso? Ele ficou me olhando assim, né? Não faz sentido, gente. Não faz sentido. Não faz sentido a pessoa querer ajudar o outro sem antes os teus em casa estar assistido, entende? Quando você trabalha a liderança, você foca no teu negócio, você fatura, ganha dinheiro, você pode ajudar o outro. Aí você pensa, agora você está com um negócio, você me joga faturando 50 mil reais por mês, você tem dinheiro no caixa, ao invés de você ir lá e comprar uma marmita para alguém, você compra 100 marmitas para alguém. Não faz trabalho de formiguinha. Às vezes você vai lá e aí sim você vira líder de um movimento e você consegue efetivamente ajudar alguém. E não descobrir o teu pé para tapar a cabeça de outra pessoa, você entende? Então às vezes isso é complicado, né? Eu sei que tem muita gente que quer ajudar, mas isso inclusive é um princípio bíblico. A Bíblia fala que é pecado você não dar assistência para os teus em casa para colocar outras pessoas na frente. Então isso é muito louco. Primeiro o teu, depois o do outro. Primeiro em mim, depois no outro. É o mesmo princípio do avião, né? Quando você entra no avião, o aeromoço, o piloto lá, vai dar as instruções, ele fala o seguinte, ó. Ele fala assim, em caso de emergência, máscaras cairão, né, do teto. Você coloca primeiro em você, depois você ajuda o outro. Primeiro em você. Esse é o princípio. Primeiro em mim, primeiro eu faço em mim. Eu tô seguro, eu ajudo o outro. É a mesma coisa. Então foco, gente. Outra coisa, consistência. É importantíssimo. Então foco e consistência tá andando junto, né? Foco e consistência a gente tá trabalhando junto. Confiança, cara, como é que a pessoa quer liderar sem confiança? Como que eu vou ser líder do meu negócio? Como que eu vou inspirar liderança sem que eu inspire a confiança nessas pessoas? E aí assim, mas como assim confiança, Gustavo? Mas como que eu vou ser confiante se eu não faturo nada ainda? Como que eu vou ser confiante se eu não tenho dinheiro? Da onde vem a confiança? A confiança se desenvolve, gente. Existem formas de você desenvolver a confiança. À medida que você aprende mais coisas, você fica mais confiante para contratar, para fazer alguma coisa, para dar o próximo passo que você tem que dar. Você fazer atividade física, você trabalha a confiança, porque você trabalha os hormônios da felicidade, você sai da academia, de um jogo de vôlei, de um futebol, qualquer coisa, de uma corrida, você sai com a endorfina lá em cima, você sai confiante em fazer aquilo. Você ensinar outras pessoas, você fica confiante. Você fica confiante porque você fala para o teu cérebro, você treina o teu cérebro que você sabe o que você está fazendo. Deixa eu te dar um exemplo, ó. Eu faço as lives aqui com vocês, né? Para fazer as lives, a gente tem que preparar o material, né? Não pense que eu abro a live aqui e simplesmente saio falando o que está na minha cabeça. Não funciona assim. A gente tem que preparar o conteúdo, eu preciso trazer aqui. Às vezes uma live eu levo 2, 3 horas para preparar a live, que às vezes eu falo ela em 40 minutos. Você entende? Só que quando eu venho aqui e faço a live e trago o conteúdo, eu treino cada vez mais o meu cérebro, que eu sei o que eu estou fazendo. E aí tem uma coisa que muita gente tem que chama síndrome do impostor. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. A síndrome do impostor é o teu cérebro que fica falando para você o tempo todo assim, ó, você não é capaz, você não é bom o suficiente, tem alguém melhor que você. O fulano de tal, nossa, mas o fulano de tal fala tão bem, você não fala tão bem. Mas o fulano de tal tem dinheiro para começar um negócio, você não tem. Isso é a síndrome do impostor.
Síndrome do impostor. Todos nós temos um pouquinho dentro de nós. Só que quando eu vou e me proponho a desenvolver a confiança, bingo, eu começo a quebrar isso. Você começa a jogar isso para fora. E a confiança, gente, quem tem confiança, incomoda as outras pessoas. Incomoda. Todo líder, ele incomoda outras pessoas. Quem lidera mercado, ele incomoda. Esse mesmo restaurante que eu falei para vocês que eu pego o almoço aqui, eu encontrei um grande amigo meu que tem uma marca de semijoias também com mais de 2.000 revendedores espalhados no Brasil inteiro. É importador da China, enfim, um colega meu que ele está há 30 anos no mercado já, né? E olha que louco. Eu nem estou em Limeira, eu estou em Criciúma. Ele chegou para mim e falou assim: nossa, Gustavo, falaram para mim isso, aquilo outro. Lá em Limeira estão falando algo de mim, que eu estou em Santa Catarina, em Criciúma. Lá em Limeira é o polo da semijoia, certo? Eu estou em Santa Catarina. Eu estou a mais ou menos a 1.400 km de Limeira. As pessoas lá de Limeira estão falando de mim algo que eu nem sabia, que eu nunca nem falei para ninguém. Estão falando de mim lá em Limeira. E ele veio falar para mim. Chegou aqui em Criciúma essa informação. Por que eu estou te falando isso? Porque eu sou bonzão? Porque... É claro que não. É porque quando você se propõe a liderar alguma coisa, você incomoda. Quando você se propõe a estar na frente de algum movimento, você vai incomodar as pessoas que não se proporam. Você vai incomodar. Principalmente as pessoas que estão no mercado e que não fazem diferente, que fazem a mesma coisa há 20, 30, 40, 50 anos. Essas pessoas vão se incomodar. Vão se incomodar. Então, quando você se torna um líder, quando você se torna uma pessoa confiante, você vai incomodar. Quando você entra na tua empresa e você chega de manhã e fala assim: pessoal, vamos aqui, reunião cedo, você vai incomodar. As pessoas vão se sentir desconfortáveis. Só que para você ser esse líder, você tem que trabalhar a confiança. Com conhecimento, lendo livros, praticando atividade física, meditando, orando. Tem várias formas para fazer isso. Então, trabalhar essa confiança, tá? Isso aqui, gente, eu nem entrei na live ainda, tá? Só para falar para vocês. Estou só trabalhando uns pontos aqui que eu anotei, que eu acho importante. Otimismo. Não preciso nem falar de otimismo, né? Líder é otimista. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Honestidade. Cara, se você quer ser líder, tem que ser honesto. Porque senão a máscara cai em algum momento. A máscara cai. Eu já trabalhei, eu não vou citar nomes aqui na empresa, mas eu trabalhei numa empresa um tempo atrás que tinha um líder. Isso foi o meu... Eu trabalhei em 4 empresas diferentes, tá? 4 empresas antes de iniciar o meu próprio negócio. E em uma dessas 4 empresas eu trabalhei com um líder, com um gerente de vendas, que foi bem complicado, bem complicado. Na minha visão, ele faltava com a honestidade. E todo mundo percebia. Ele criava intriga entre as pessoas, ele inventava histórias. Às vezes ele inventava coisas para vender para cliente, a gente via que ele estava inventando. Falta de honestidade. Ele perdeu a liderança. Ele era chefe, mas ele perdeu o cargo, ele perdeu o posto de líder relacionado às pessoas que estavam junto com ele. Isso é muito louco, né? Inclusive, gente, liderança e chefia são coisas completamente diferentes. Você ser chefe é porque você foi posto lá. Eu sou chefe porque eu tenho a minha empresa de semijoias, por exemplo. Então eu sou chefe de todo mundo, sou chefe. Agora, eu ser líder é outra coisa. Liderança, você conquista com as pessoas, com atitudes. Um líder, ele vai na frente, ele mostra o caminho. Ele não tem medo de batalha. Ele conduz as pessoas. O chefe não. O chefe ele vai atrás das pessoas dando relho, né? Batendo, dando chicotada. Esse é o conceito, essa é a diferença. Então, o fato de você ter uma empresa não significa que você é líder. Você é chefe, você é o dono, mas não significa que você é líder. A liderança, você tem as pessoas junto com você, você mostra o caminho, você puxa as pessoas com atitudes, com ações. Essas pessoas fazem o que você pede com orgulho, com amor por aquilo. Não porque você está mandando, mas porque elas querem fazer e acreditam na mesma coisa que você. Aí, gente, tem uma coisa que eu ensino para os nossos alunos do Revolução das Joias, que chama manifesto de marca. Quem aqui está no Revolução da Joia, gente? Digita no chat aí. Quem aqui é nosso aluno do Revolução e sabe do que eu estou falando do manifesto? O manifesto é um negócio que eu ensino dentro do curso que é muito poderoso para você trabalhar a liderança. A liderança
dos colaboradores, a liderança das revendedoras, a liderança do mercado. Quando você trabalha o manifesto de marca e você conversa com as pessoas agora a partir do teu manifesto, o tom da comunicação muda. As pessoas começam a fazer parte do teu negócio não porque você tem paga a melhor comissão, não porque você tem o produto mais bonito, não porque eu tenho a melhor qualidade, não. Mas eles fazem parte, ficam junto com você por conta do manifesto, por conta que agora você conquista uma liderança. Faz sentido? Então esse aqui é o ponto. O manifesto nada mais é, gente, só para deixar vocês situados aqui, né, para quem não sabe o que eu estou falando, o manifesto é uma ferramenta em que você traz uma visão de mundo que já existe e você traz uma visão nova sobre aquilo e você passa a comunicar para as pessoas que estão junto com você. Tanto as pessoas que são internas, né, do teu time, quanto o mundo externo. Né? É o chamado endomarketing, né? Você trabalhar fazer um marketing interno ali do teu negócio. O marketing não é feito só para quem está fora, é feito para quem está dentro também. Os internos da tua empresa precisam também estarem motivados ali, né, para trabalhar, tá? Então isso é o manifesto, tá bom? E por último, inspiração, né? Inspiração. Mas enfim, entrando nisso, agora vamos entrar realmente vamos entrar no conteúdo, tá? Até agora eu tava só aquecendo aqui, esfregando as mãos, tá frio. Tava só, né, dando uma aquecida com vocês. Agora vamos entrar no conteúdo efetivamente. Pra gente começar, eu vou pedir para você fazer duas coisas. Primeira delas, dedo no coração, gente, aí na live, tá? Para quem tá aqui no Instagram, ó, dedo no coração. Para quem tá no YouTube, no Facebook, aperta no curtir. Dá-lhe pau, não tira o dedo do coração pro Instagram começar a liberar a nossa live pra galera. São 7 horas e pouquinho da manhã aí. O pessoal tá chegando. Outra coisa. Sabe aquela pessoa que você tem aí, aquele concorrente, aquela marca de semijoias, aquela outra empresa que você tem aí, tá vendo na tua cidade, que é um concorrente que talvez fica te copiando, enfim. Sabe o que você faz? Clica no aviãozinho que tem aí, envia para pelo menos 5 outras marcas de semijoias ou pessoas que você conhece que possam ter interesse por que a gente está conversando aqui. Por quê? Manda e fala assim, cara, ó, para de me copiar, vem aqui para a live do Gustavo que ele está dando a letra aqui de como que a gente trabalha o nosso negócio, como que a gente imprime os nossos valores, as nossas crenças sem precisar copiar de ninguém. Então manda aí, clica no aviãozinho, manda para 5 marcas, escreve aqui, ó, enviei, tá? Escreve no chat aí, enviei. Quero ver quem é que está enviando para a galera, tá? Assim a gente cria uma comunidade de pessoas dentro do ramo de semijoias que se ajudam, né? Não uma comunidade de pessoas que um quer passar por cima do outro. Não, aqui isso não funciona. Aqui funciona a ajuda mútua, tá? Então envia para pelo menos 5 marcas de semijoias, escreve aí enviei, tá bom? Então vamos lá. Gente, o apóstolo Paulo, quem conhece o apóstolo Paulo aí da Bíblia? Ele diz o seguinte, ó: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Filipenses 4:9. O que isso significa? Que a liderança, ela pode ser aprendida. A liderança não nasce com a pessoa, ninguém nasce líder. Talvez a pessoa tenha uma predisposição a ser líder, uma tendência a ser líder, mas ela não aprende a ser líder quando ela nasce. Se ela tem uma predisposição, mas se ela pega um trabalho, né, vai trabalhar debaixo de uma mina, como uma pessoa que fica cavando carvão, ela não vai necessariamente desenvolver a liderança. Ela vai ser uma pessoa liderada se ela não ser posta num local para liderar. Legal, o pessoal tá mandando aí, ó, a Lidiane, a H-Store, bom demais. Show de bola. Então, a liderança ela é desenvolvida. Olha que interessante. O que também aprendestes e recebestes, ou seja, o que alguém te ensinou, o que alguém passou para você, o que alguém trouxe, mostrou, te colocou na tua frente, né? E ouvistes, ou seja, você ouviu, né? A gente está aqui ouvindo. Aquilo que você ouviu e vistes em mim, ou seja, o exemplo, porque eu sou um líder, Paulo era um líder. O que você viu em mim, isso fazei, ou seja, faça igual eu fiz. Ó, aprenda, receba dos outros, escute e olhe, modele, o princípio da modelagem. Olhe na outra pessoa
e faça tudo isso. E o Deus de paz será convosco. E aí, não preciso nem falar o que é a questão de Deus de paz, né? Você vai liderar, as pessoas vão estar junto com você. O maior exemplo de liderança é Jesus Cristo, né? Jesus Cristo. Jesus Cristo foi um dos maiores exemplos de líderes. E ele liderou como? Com exemplo. Ele liderou conhecendo os liderados dele, né? Ele sabia quem iria trair ele. Ele sabia que Judas ia trair ele. Muito bem. Ele sabia quem era o estourado da turma. Ele sabia com quem ele podia chamar mais para perto para conversar. Ele sabia quem queria andar mais próximo dele. E por aí vai. Cristo foi o maior dos líderes, né? Então, a liderança ela é aprendida. Ela não é necessariamente, não nasce necessariamente com ela, tá? E, gente, de toda forma, a gente é líder de alguma coisa na nossa vida, né? De toda forma a gente é líder de alguma coisa. Por exemplo, com os filhos, né? Você é líder com os teus filhos, você lidera os teus filhos, você é a inspiração dos teus filhos. Ou não, né? Mas se você lidera, você é inspiração. Se você, às vezes, é o chefe autoritário, né? Você não, às vezes não serve de inspiração. Às vezes né? Tem aqueles filhos que seguem o caminho dos pais e tem aquele filho que quer ser diferente do pai, né? Dependendo do que o pai e a mãe fizeram. Então você é líder dos teus filhos, você é líder no casamento, você é líder na sociedade, né? Às vezes você é líder comunitário, líder de algum movimento social, líder na empresa. A liderança ela faz parte das pessoas de algum momento. Às vezes você é líder, né? Gerente de alguma coisa na tua empresa e por aí vai. Então esse é o grande ponto, é você se colocar na situação de liderança, tá? Esse é um dos princípios. Então, o que acaba acontecendo? Ó, a habilidade de liderar, 1/3 dela nasce com a pessoa. Só que 2/3 é desenvolvida. Olha que interessante. Então você vai desenvolver isso ao longo do tempo à medida de que você se coloca na posição de liderar. Não sei se tem alguém aqui, né, quem já tem empresa, quem já lidera e por aí vai, mas talvez se você olhar para você há 10 anos atrás, ou lá antes de você empreender, antes de você liderar alguma coisa, né, antes de você ter que falar em público, por exemplo, se você olhar para você lá atrás, você com certeza vai notar a tua evolução. Você vai ver que você evoluiu muito nesse trajeto, nesse caminho, né? Então, 2/3 é se desenvolver. E se você se coloca na posição de desenvolver, né? Eu me coloco aqui. Ó, olha que louco. A gente está fazendo live 6h57 da manhã. Qual é a forma mais fácil para eu fazer uma live 6h57 da manhã? É só eu falar para todo mundo que eu vou fazer uma live às 6h57 da manhã. Pronto. Me coloquei na situação de fazer uma live. Esses dias teve uma aluna nossa, queria fazer live. Eu falei para ela assim, cara, sabe como é que você faz live? Marca a data. Só bota, mas eu não sei fazer. Põe a data, depois você estuda. Ela foi lá, colocou a data da live. Semana passada a gente teve uma mentoria, falou que vendeu R$3.000 na live. Nunca tinha feito. Vendeu 3.000. Qual é a melhor forma de você fazer algo que você nunca fez? Só se colocar, só marcar a data. É só isso, tá? E depois você busca o que você precisa para aquele resultado. Agora vamos lá, gente. Os 6 princípios da liderança para faturar até R$50.000 por mês com semijoias. Vou te passar 6 princípios simples aqui, mas que vai te ajudar a desenvolver a liderança. Primeiro princípio, assumir riscos. Primeiro de todos. Olha só o que fala em 2 Crônicas, tá? Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ou seja, a recompensa vem depois do trabalho, vem depois da obra, vem depois de assumir riscos. E para eu fazer algo e ter recompensa, eu preciso assumir riscos. Como é que você quer ter um negócio que fature 50 mil sem assumir riscos? Isso não existe. Ah, Gustavo, mas é tão difícil, né, empreender. Assumir riscos. Esse é o primeiro dos princípios. É você se colocar na situação. Eu estou falando isso aqui, eu vou repetir isso muitas vezes, porque esse é o ponto principal. É você se colocar na situação para fazer. Esse é o grande ponto. Então, o líder é aquele que traz o risco para si. O líder é aquele que não terceiriza a culpa ou o fracasso para outras pessoas da equipe. Ou, né, o problema é os meus pais, o problema é a minha família, o problema é o mercado, o problema é o preço do ouro, o problema... Gente, não. Não é esse o problema. O líder é aquele que assume o risco. Ele assume o sucesso. Ele assume o risco do fracasso.
Fracassei? Foi eu que fracassei. Tamo junto. Bom dia, Anthony. Tamo junto. Foi eu que fracassei. Sucesso, maravilha. O sucesso foi eu e nós. Foi eu e meu time. Gente, o líder é aquele que ele vai puxar, fracassou, deu errado. É aquele que não deixa a peteca cair. É aquele que motiva a galera. É aquele que olha, ó, foca em resolução de problema. A gente vai falar mais sobre isso também, tá? Agora, ser líder, assumir riscos não significa ser irresponsável. Não significa ser irresponsável. Uma coisa é eu assumir o risco, é eu dar o passo. Outra coisa é eu ser leviano, é eu não medir a consequência das minhas ações. Vou começar o meu negócio de semijoias. Nossa, eu tenho aqui 10 mil reais, que é tudo o dinheiro que eu tenho. Eu vou pegar 10 mil e vou falar o que o Gustavo disse. Vou lá e vou comprar tudo de produto. Gente, primeiro que eu nunca falaria isso para você. Segundo, se você faz isso, assume o risco que você está fazendo ou não seja irresponsável, né? Não seja responsável com esse tipo de coisa. Tem que tomar cuidado, tá? Tem que tomar cuidado. Agora, o que a gente precisa pensar também, né? O que a gente precisa pensar? Qual que é o custo de oportunidade que eu posso ter e não assumir os riscos? Veja bem, o quanto você já teria evoluído se você tivesse começado o ano passado? O quanto você já teria evoluído se você tivesse começado há 5 anos atrás? Há 10 anos atrás? O quanto você já teria evoluído? Pensa bem. Tem uma frase que diz assim, ó, que o melhor momento para começar foi ontem. E o segundo melhor momento para começar é hoje. O terceiro melhor é amanhã. Não deixe para amanhã. Se você não começou ontem, começa hoje, começa a fazer hoje. E vou reforçar de novo isso para vocês, tá, gente? O negócio de semijoias que fatura 50k, ele começa quando você se coloca na situação de faturar 50k. Mas, Gustavo, eu faturo só 1.000. Você está se colocando na situação de quem fatura 50? Qual que é essa situação? Você está aqui na live 7h30 da manhã. Você está se colocando numa situação de alguém que busca faturar 50k. Muitos não estão aqui. Muitos compram cursos, treinamentos, não assistem, não vê, não se colocam na situação. Muitos terceirizam e por aí vai. Então eu preciso me colocar na situação para o resultado vir. Agora existem alguns tipos de risco, né? Que é interessante a gente pontuar. Olha só, risco financeiro, de perder ou ganhar dinheiro. O quanto um determinado investimento pode me gerar ou me tirar. Isso é um tipo de risco que o líder assume. E ó, entenda uma coisa, por que o dono do negócio sempre ganha mais dinheiro? Ele tem que ganhar mais dinheiro, porque o risco é dele. O risco é dele. Quando você tem lá um mês que você toma prejuízo, o teu colaborador, por exemplo, ele recebe o salário dele normal, porque você vai pagar ele. Mas você não teve lucro. A tua empresa, aquele mês o caixa da tua empresa diminuiu, você teve prejuízo naquele mês. Por isso que o dono ganha mais dinheiro, porque ele assume o risco financeiro. Só que, quando o negócio dá muito certo, ele ganha muito mais dinheiro. Inclusive, isso é uma coisa que difere o colaborador do dono do negócio. O dono do negócio ele tem uma coisa chamada divisão de lucros, que o colaborador não tem, na maioria das vezes, né? Salvo empresas que dividem, né? Fazem lá o PLR, né? Que dividem lucros com colaboradores. Normalmente bancos, né? Empresas maiores fazem isso, porque o lucro é muito grande. Então, esse aqui é o ponto. Qual que é o risco financeiro que você está assumindo? Quanto maior o risco que você assume, maior são as chances financeiras. Quanto menor é o risco, menor a chance de ganho. Ponto. É igual ao mercado financeiro, criptomoeda, a mesma coisa. Eu invisto em mercado financeiro, criptomoeda, um monte de coisa. Esse tempo atrás a gente ganhou uma grana bem boa, assim. Faz uns 2 meses atrás, em criptomoeda. Mas o risco foi alto. Eu estava disposto a correr aquele risco. Se eu perdesse, beleza, foi um aprendizado. Mas a gente ganhou uma grana boa em criptomoeda. Por quê? Eu corri um risco financeiro ali. E você, qual é o risco financeiro que você está correndo? E entenda uma coisa, gente. Ninguém fica rico em bolsa de valores, ninguém fica rico nessas coisas, tá? Ninguém fica rico. Sabe como é que você fica rico?
Montando o teu negócio, com o lucro do teu negócio, você transfere parte do lucro para investimentos que vão te gerar ainda mais lucro. Esse negócio o pessoal fala aí, ó, fique rico com ações e não sei o quê. Isso aí é a maior balela que existe. Experimenta pegar R$ 1.000 e colocar numa ação para ver se você fica rico. Não fica. Agora pega R$ 1.000, coloca no teu negócio, transforma esse 1.000 em 2.000 com a venda de produto. Aí você pega esse 2.000, transforma em 4.000, transforma em 8, transforma. Daqui a pouco você tem 100.000 vendendo, faturando 20, 30, 50.000, deu 20.000 de lucro. Aí sim você pega os 20.000 e põe em outro tipo de investimento. Aí você vê o teu dinheiro multiplicar. Agora, vou começar com R$ 1.000 no mercado de ações. Cara, balela. Não tem ninguém no mercado de ações. Ah, o primo rico ficou rico com ações. Não ficou porra nenhuma. Ele ficou rico com as empresas dele. Ele vendeu a empresa dele lá, a carteira dele, ficou multimilionário e começou a botar mais dinheiro e começou a multiplicar mais. Isso aí não existe. Isso aí não existe, tá? Você pode ver, todas as pessoas multimilionárias, né, em bolsa de valores são empresários. Tem empresa. Não se fica rico em bolsa de valores. Vamos lá, seguindo aqui. Risco sistêmico de mercado. O que significa isso? Ó, outro risco que a gente precisa assumir, tá? Mudanças repentinas do consumidor. Quais são os gostos do meu consumidor? São os meses do ano passado, quando veio a pandemia, empresários assumiram esse risco. Assumiram esse risco. Repito para você, por isso que você como empresa, como dono de negócio, você vai ganhar muito mais dinheiro do que o teu colaborador, porque o risco é teu. Veio o Covid, de quem foi o risco? Teu. Foi teu o risco. Na minha empresa, teve um mês ali, foi novembro do ano passado, acho que foi novembro, acho que foi outubro, não sei. Todo mundo pegou Covid na empresa. Na nossa empresa, inclusive eu, a minha esposa, todo mundo pegou Covid, todo mundo no escritório. Todo mundo ficou em casa. O pessoal trabalhou de home office, né? A gente fez algumas coisas em casa, mas home office a gente sabe que acaba que a produtividade não é a mesma, né? Tem tudo isso. De quem que é o risco do colaborador ficar em casa no Covid? É do colaborador, do empresário, gente. Por isso que você tem que ganhar mais dinheiro. Ponto final. Ponto final. Esse papo socialista, comunista, que não sei o que. Desculpe, tá? Se tem alguém socialista, comunista aqui. Mas isso é a maior balela também que inventaram. Maior balela de dividir. Vamos dividir igualitariamente o nosso dinheiro. Só fala isso quem não faz esforço. Só faz isso quem não empreende. Só fala isso quem não tem o próprio negócio. Só fala isso talvez a pessoa que não batalhou lá anos e anos e anos para construir alguma coisa. Porque você querer dividir o bem do outro é muito fácil. Divide o teu bem. Eu quero ver dividir aquilo que você lutou para conquistar. Isso é balela. Balela, outra balela. E não tá afim, não concorda, é socialista, é comunista, não concorda, tá tudo bem. Quer me xingar, xinga. Quer sair da live, sai. Eu nunca vi ninguém faturar 50.000 com 100 mil sendo socialista, comunista. Nunca vi. Nunca vi. Nunca vi comunista, só vi comunista invadindo terra dos outros. Mas nunca vi eles comprando uma terra, produzindo, plantando e vendendo coisas. Nunca vi, só vi querendo o que é dos outros. Risco sistêmico de mercado. Outra coisa, risco de credibilidade. O que é o risco de credibilidade? Quando você vai lá e faz uma campanha publicitária, quando vai lá e você faz um anúncio, um tráfego pago, quando você vai lá e faz sei lá, você cria alguma coisa que você começa a divulgar, você põe a tua credibilidade em xeque. É a tua credibilidade. O líder... Por que eu estou te falando tudo isso aqui, gente? Para te assustar? Não, porque todo líder assume esse tipo de risco. Todo empresário assume esse tipo de risco. Todo mundo assume. E só estou te clareando, só estou dando a real para você. Só estou jogando luz aí onde talvez você nem sabia que existia esse tipo de coisa. Risco de credibilidade. Só que, de novo, você vai lá, você faz um anúncio que dá super certo e pum! Lucro, dinheiro, faturamento. Mas você colocou a tua credibilidade para fazer aquilo ali. Colocou a tua credibilidade em risco. E às vezes você perde um pouco de credibilidade por algumas coisas que você fala. É o risco que se corre. Eu estou aqui fazendo live e eu estou colocando a minha credibilidade em risco. Você entende? Às vezes eu estou falando alguma coisa aqui que eu posso perder a credibilidade com você. Por alguma coisa que eu falei. Pode acontecer ou não? Pode. Pode acontecer. Então, gente, esse é o primeiro ponto. Nossa, vamos passar mais rápido aqui, porque senão nós vamos demorar muito, né? Ó,
esse foi o primeiro princípio. Segundo princípio do líder, tá? Não critique, não condene, não se queixe. O líder não é o reclamão da galera, não é o reclamão da turma. Cara, se você até ontem reclamou de alguma coisa, começa a olhar, a prestar atenção nisso, das coisas que você está reclamando. O que significa reclamar? É clamar por algo que já aconteceu. Reclamar. Pedir por algo que já aconteceu. Então, se eu tenho um problema na minha empresa, pô, deu um problema no meu banho, deu um problema no meu bruto, da minha mercadoria, deu um problema no meu cliente, o cliente não pagou, fulano não sei o quê, não reclama. Foca em resolver o problema. Beleza. Aconteceu esse problema aqui, o que a gente vai fazer para resolver? Gente, você nota que você está muito bem preparado para faturar 50, 100 mil reais por mês quando no teu vocabulário não existe reclamação. Quando no teu cotidiano não existe olhar para o que aconteceu ontem, só existe olhar para o que está acontecendo hoje e o que vai acontecer amanhã. O ontem você aprende com ele. Você não clama para ele acontecer de novo, você aprende. O que aconteceu ontem? Pô, ó, nossos clientes não estão pagando, a gente está vendendo. Tem alguém aqui que vende e não recebe, gente? Ó, eu estou vendendo e os meus clientes não me pagam. Aqui eu vendo na caderneta e ninguém me paga. Nossa, mas aquele cara, por que é assim? Mercado de semijoias não sei o quê, por que semijoia não dá certo? Por que os meus clientes, aqui na minha cidade não dá certo? Para de reclamar. Se está acontecendo o teu cliente não pagar, é alguma coisa que você está fazendo errado. Ponto. É alguma coisa que você não está fazendo corretamente. O teu cliente não tá te pagando, olha o que você está fazendo que está acarretando o não pagamento dele. Às vezes você está entregando a mercadoria para o cliente, vendendo para ele, e ele está levando e você diz assim, ó, não, semana que vem você me paga, imagina, depois a gente acerta, fica tranquilo, depois a gente acerta. Tem gente que vende assim, depois a gente acerta. O que vai acontecer quando você faz isso? Às vezes o cliente leva 10 meses para te pagar um produto que você comprou à vista, a conta não vai fechar. Você tem que combinar as coisas com o teu cliente, ele leva o teu produto, levou a tua mercadoria, ele tem que saber o dia que ele tem que te pagar. Se ele não te pagou no dia, você tem que ligar no dia seguinte para ele. Fulano, olha, o teu pagamento era hoje, era ontem. Aí você acabou não pagando. Aconteceu alguma coisa? E aí você vê o que aconteceu ali, o que você pode fazer para ajudar ele a te pagar. Mas não leva e depois você me paga. Ah, mas na minha cidade existe aqui a cultura da caderneta. Beleza, troca de cliente, vende para a cidade vizinha. Talvez você está tentando vender para um público que não tem dinheiro. Vender para público que não tem dinheiro é complicado. Ah, mas as pessoas aqui só querem coisa barata. Beleza, então vende produto barato, mas procura vender à vista, no cartão. Tem que criar mecanismo para isso funcionar. Ou vender online, mas não reclamar do que está acontecendo. Você entende, gente? Então esse aqui é o ponto, tá? É entender que o líder, ele não critica. E uma coisa muito, muito interessante é assim, ó. Como é que a gente lidera uma empresa? Como é que a gente lidera um time? Como é que você vai liderar o teu negócio para você crescer? É muito simples. Você nunca vai dar feedback para as pessoas baseado na pessoa, e sim sobre as atitudes dela. Por exemplo, se um funcionário chega para você, um colaborador, uma revendedora, né? E não fez tal coisa, aconteceu tal coisa, você jamais pode falar algo do tipo, olha, nossa, porque você mesmo é um irresponsável, porque você isso, porque você aquilo. Nossa, mas a gente tinha combinado e você não cumpriu, você isso. Você jamais pode falar algo que vá machucar a pessoa emocionalmente. Jamais isso pode acontecer. Você tem que sempre atacar a atitude da pessoa. E para você atacar a atitude, você tem que fazer combinados antes. Tem que delegar atividades. Exemplo, você tem equipe de revenda, de revendedora, você não pode soltar a mercadoria na mão dela e falar assim, daqui 30 dias a gente acerta. Não. Você tem que alinhar as expectativas com ela. É assim que se constrói uma equipe de revendedora que funciona, gente. Você tem que alinhar com ela. Ó, toda segunda-feira eu vou te ligar, vou te mandar um WhatsApp para pegar as tuas vendas, por exemplo. Toda segunda-feira. Tá tudo bem para você? Não, tá tudo bem. Maravilha. Então, olha só. A tua meta de vendas é R$1.000 no mês para você alcançar essa comissão, essa premiação, assim, é R$1.000. Tá tudo bem? Tá tudo bem para você? Não, maravilha. Então tá. Então vamos fazer o seguinte, ó.
Para você vender R$1.000 no mês, você tem que vender em torno de 250 por semana, tá? Para você vender 250 por semana, você tem que atender mais ou menos 3 clientes. 3 clientes por semana que você tem que atender. Esses 3 clientes pode ser no final de semana, pode ser qualquer dia da semana, mas você tem que agendar com esses 3 clientes para você vender. É isso que você tem que fazer. Tudo bem? Então você agenda com 3 clientes? Não, agenda, beleza. Chegou na semana seguinte, a pessoa não vendeu. O que você vai fazer? Ah, não vendeu? Não vendeu nada. Por que você não vendeu nada? Ah, não, porque meu filho ficou doente, periquito isso, periquito aquilo. Não, tudo bem, eu entendo o que você está passando. Se precisar de mim para alguma coisa, você me avisa, tá? A gente pode te dar um apoio nisso. Isso se não for uma coisa muito grave, né, gente? Senão, sei lá, às vezes a pessoa realmente aconteceu um problema grave. Não tô falando de problemas graves, estou falando de desculpas, tá? Não, tudo bem. Mas assim, ó, a gente combinou que você venderia 250 por semana, você lembra? E por que você não cumpriu? Ah, por isso, tá, então beleza. Você não cumpriu por isso, por aquilo e por aquele outro. Beleza. O que você vai fazer para cumprir a próxima semana? O que você vai fazer para a próxima semana dar certo? O que na próxima semana você vai mudar de atitude para o resultado aparecer? Porque eu quero que você ganhe dinheiro com semi-joias. Não quero que você fique ali. Você entende? Então você conversou com a pessoa sobre a atitude dela. Ou a não a atitude dela. Não sobre ela em si. Quando você faz isso, você não criticou, não condenou, não se queixou. Você não fez nada, não reclamou, você não atacou a pessoa, não. Você só pegou a atitude dela e você mostrou que ela não chegou no resultado porque ela não cumpriu aquela atitude. Assim é com o teu filho, com o teu marido, com a tua esposa. Assim é com todo mundo. Com todo mundo. Quem é casado que sabe. Não adianta, não sei com os maridos de vocês, né? Mas aqui em casa é assim. Não adianta você chegar pro teu marido e dar porrada, né? Vai lá fazer isso, vai lá cortar grama, vai lá isso, porque tu é um preguiçoso, porque... Gente, não funciona. Não funciona. Combina. Você quer ver funcionar muito bem com o marido é usar a técnica do consegue. A técnica do consegue é assim, ó. Chega pro teu marido e fala assim, ó. Amor, bem mansinho no ouvido dele, né? Amor, você consegue cortar a grama nesse final de semana? Porque ela tá muito, muito grande. Eu vi até umas aranhas aqui esses dias. Aí quando você fala consegue, né? Ele infla, né? Ele fala, claro que eu consigo. Imagina se eu não consigo cortar uma grama. Eu consigo. Aí você consegue tudo que você quer das pessoas quando você usa a palavra consegue. Não adianta bater. Não adianta. E assim é em tudo, tá, gente? Assim é em tudo. Enfim, isso é o princípio do não reclamar. Depois, se coloque no lugar do seu liderado ou, né, no lugar das pessoas. Se coloque. Chefes sem empatia tendem a deixar a empresa doente, as pessoas se afastam. Se coloca no lugar da pessoa em alguns momentos. O que significa isso? Se colocar no lugar da pessoa não significa que você vai afrouxar a liderança, você só vai ter empatia. Nossa, mas por que você não vendeu? Eu não vendi porque eu tive problema. Nossa, meu cachorro ficou doente, né? Nossa, pois é, complicado. Nossa, que triste, né? Realmente os animaizinhos ali, a gente tem um amor muito grande. Eu também tenho um cachorrinho aqui que tal. Empatia, você entendeu a pessoa. Beleza, nossa, então tá. Mas você resolveu o problema? Não, resolvi. Então tá, beleza. Olha, semana que vem, então vamos fazer. O que a gente vai fazer para aumentar as vendas? Para compensar a semana passada que não vendeu? Isso é empatia sem você afrouxar a liderança. Pronto, resolveu o problema e vão para cima. Se coloca no lugar do liderado, né? Você ter essa flexibilidade vai trazer a pessoa para próxima de você, tá? E como é que você desenvolve, gente, a empatia? Isso é muito legal. Olha, eu vou falar para você uma coisa, tá? Eu não sei se você conhece, eu só vou falar aqui algo só para despertar a tua curiosidade, tá? Mas não sei se você conhece os perfis comportamentais das pessoas, né? A gente tem 4 perfis de pessoas, tá? A gente tem a pessoa, o conforme, né? Que é a pessoa que ela busca conformidade, né? Ela quer as coisas mais... é uma pessoa mais metódica. A gente tem o conforme. A gente tem... eita, me fugiu agora os nomes agora. A gente tem o conforme. A gente tem... Me ajuda aí, gente. Quem conhece sobre isso, me ajuda aí. A gente tem o conforme. A gente tem o dominante, que é a pessoa mais ali de meta, né? É a pessoa mais sangue nos olhos, né? Aquela pessoa que meta, é o dominante, ele quer dominar sobre as coisas. A gente tem a pessoa mais falante, né?
É o DISC, né? Dominante, o influente, né? Que é a pessoa. Isso, o influente e o estável, lembrei agora. A gente tem o influente, que é a pessoa que gosta mais de conversar, de falar em público, né? Ele influencia, tem a facilidade de influenciar. E a gente tem o estável, né? Que gosta de estabilidade. São os 4 perfis comportamentais que a gente tem. E dentro da empresa, a gente tem mecanismos para identificar esses perfis das pessoas e colocar as pessoas dentro do seu local que ela vai se sentir melhor dentro do trabalho. E olha que interessante. A pessoa que ela é mais dominante, a pessoa que ela é mais influente, normalmente ela é menos empática. O dominante mesmo é o menos empático de todos, né? Porque o dominante é muito racional, é a pessoa que ela quer resultado, ela quer números, ela é muito racional. Não é por maldade, mas é porque ela é racional. E tem muitas pessoas que são assim, né? Eu sou muito racional, eu sou uma pessoa que eu penso muito racionalmente. Eu vejo um problema, eu falo, o que eu vou fazer para resolver esse problema aqui? Eu procuro não deixar que isso... eu não trago isso pro lado pessoal, sabe? Eu procuro vir aqui, às vezes acontece, claro, dependendo do problema, né? Isso é uma coisa muito, muito pessoal, né? Mas o que eu vou fazer para resolver esse problema? Isso é a primeira coisa que vem na minha mente. É sempre assim. Problema, pum, o que eu vou resolver? É assim. E normalmente, eu também sou uma pessoa que eu não sou muito empática por natureza. Então eu tive que me desenvolver e eu ainda estou me desenvolvendo na empatia com as pessoas, no quesito liderança. E olha que interessante, lembra que eu falei para você lá no começo que a liderança, ela 1/3 nasce com a pessoa e 2/3 ela é desenvolvida? Pois é, se você não se sente uma pessoa empática, não tem problema, você pode se desenvolver quanto a isso. Você pode se desenvolver, né? Como? Você pode ler livros que explorem a emoção, por exemplo, né? Você pode aí estar comprando livros de histórias, romances, né? Que trabalham a emoção para você ler aquela história e você começar a ter mais empatia pelas coisas, tá? Outra coisa, examinar o que a gente tem dentro da gente, né? Às vezes de pequenos preconceitos que a gente tem, né? De N coisas, pré-julgamentos que às vezes a pessoa faz, às vezes a gente faz, a gente é ser humano, né? A gente erra, não somos pessoas comuns, né? E às vezes a gente julga de forma indevida, de forma errada e por aí vai. Então às vezes a gente se autoexaminar quais são os meus pré-conceitos. Qual foi o conceito que eu pré-criei sobre uma pessoa, sobre uma determinada situação, sobre algo que eu estava pensando que fosse desse jeito, mas que agora eu vi que não é assim, que eu posso melhorar nesse ponto. Nossa, isso aqui eu posso melhorar aqui, né? Então a gente vai desenvolvendo isso. Fazer essa autoanálise é sempre interessante. E sempre que a gente se autoanalisa, a gente vê que a gente é ruim, né? Bom é Deus, né? Bom é Cristo. A gente é ruim pra caramba. E aí é aquela máxima, né? Quanto mais eu me examino, isso é bíblico também, né? Examine-se a si mesmo. Quanto mais eu me examino, quanto mais próximo de Cristo eu fico, mais eu vejo que eu não presto para nada. Mais eu vejo que eu sou ruim. Mais eu vejo que eu tenho pensamentos ruins, pensamentos negativos. E isso é muito louco. Isso é muito louco. E quanto mais a gente se examina, mais a gente vê que a gente precisa melhorar como ser humano, né? Mais a gente precisa trabalhar isso na gente. E aí, quanto mais eu melhoro como ser humano, mais os meus negócios melhoram. Por quê? Porque eu não consigo descolar quem eu sou do que a minha empresa é. Não dá. Não dá pra gente fazer isso, né? Olha que legal, eu sou dominante e tenho muita empatia. Acho que consegui desenvolver o dominante em mim. Ó, que massa. Isso aí tem testes comportamentais que se faz, tá, gente, para isso. Às vezes a gente acha que é dominante, às vezes acha que é tal coisa, mas às vezes a gente pode ser... Se você não fez o teste, é legal fazer. Isso se faz com psicólogos, tá bom? O meu comportamental é ID, que chama, né? Influente e dominante. Eu tenho... O meu nível de influência é muito mais alto do que o meu nível de dominância. Então eu tenho esses 2 pontos. Normalmente é assim. Você tem aí muitas vezes o D elevado e o I menos elevado, ou o I ou o D, né? Ou você é estável e conforme, ou conforme e estável. É muito difícil você ver uma pessoa conforme influente, porque são perfis antagônicos, né? A pessoa que ela é conforme, ela é mais metódica, ela quer as coisas
né? Ó, tem que estar bonitinho, certinho. Ela gosta de sentar no computador e trabalhar ali o dia inteiro, né, daquele jeito. Ela quer conformidade. O influente não. O influente quer pessoas, conversar, quer isso, quer aquilo. Então são perfis diferentes. Então normalmente é um ID, né? E o estável com conforme. Tá bom? Então esse aqui é o ponto. Mas enfim, gente. Tudo isso são coisas que a gente vai desenvolvendo. O passo número 4 é reconhecer os erros. Né? Quando eu reconheço os meus erros diante de mim, e quando eu reconheço isso diante dos meus liderados, da minha empresa, isso é muito bom também. Então, quando eu cometo algum erro, eu chego, pô, errei aqui. Pessoal, vem aqui. Errei nisso aqui. Realmente vocês tinham razão. Ou você tinha razão. Olha, desculpa por isso aqui. Realmente eu me equivoquei nesse ponto. Isso mostra grandeza. Né? Mostra grandeza. A pessoa que... Toma cuidado com as pessoas que se acham perfeitas demais. Toma cuidado, tá? Toma cuidado com as pessoas que posam em rede social que ela é perfeita ou ele é perfeito, que não comete erros. Toma cuidado com isso. Toma cuidado. Eu, particularmente, não curto muito esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento. Eu acho que... até a gente fez um post ontem sobre isso. As pessoas são frágeis. As pessoas são frágeis. Não existe pessoa super-herói, não existe isso. Tem uma coisa dentro do marketing, isso é tema para uma outra live, que chama os arquétipos, né? A gente tem os arquétipos e aí a gente tem o arquétipo do herói, que eu me comporto como um herói diante das câmeras para trabalhar um arquétipo. E aí tem empresas que trabalham assim. Tem empresas que montam o arquétipo do herói para trazer isso para os consumidores, né? E algumas pessoas em redes sociais montam o arquétipo do herói e criam um personagem. Eu conheço uns 3 aí, players bem grandes no mercado, muito grande, milhões e milhões de seguidores, que montaram o arquétipo, e eu sei porque eu conheço a pessoa que montou o arquétipo para ele. Então assim, para ele e para ela. Então isso é uma coisa meio complicada. Mas enfim, isso é um assunto para uma outra live que a gente pode trabalhar. E aí dentro dos arquétipos a gente tem o cara comum, né? O arquétipo do cara comum é a pessoa que é humilde, é a pessoa que mostra as fragilidades ali e acaba trabalhando isso. E agora, se a pessoa é realmente um herói, maravilha. Eu sou muito dessa opinião. Se eu sou um herói, eu posso trabalhar o arquétipo do herói. Né? Um herói no sentido, entendeu, né? No sentido figurado da coisa. Se eu sou um cara comum, eu posso trabalhar o cara comum. Nada melhor do que a verdade. A verdade é a melhor coisa que a gente pode trabalhar. Agora, reconhecer os erros. Olha que interessante. Eu trouxe um dado aqui muito legal sobre falhar, sobre fazer, tentar, errar, reconhecer o erro e fazer de novo. Só faz de novo, só tenta de novo, só busca acertar quem reconhece os erros. Olha que louco. O Walt Disney fundou uma produtora de cinema, acho que foi em 1912, e ele faliu antes de criar a Disney. Reconheceu o erro, viu que não era assim que fazia, e aí ele teve a ideia da Disney, Mickey Mouse e tal, e ainda foi recusado mais de 100 vezes, se eu não me engano, pelos bancos da época para financiar a criação do Mickey Mouse. Olha que loucura. Louco, né? Só que ele reconheceu o erro da produtora e tentou de novo. Santos Dumont falhou 14 vezes antes de criar o primeiro avião. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes até criar a lâmpada. Abraham Lincoln perdeu 6 eleições antes de virar presidente. Então, cada vez que você faz alguma coisa que você reconhece o erro, você ajusta um pouquinho a rota, você diz, nossa, esse caminho aqui é um pouquinho melhor. Eu vou para cá, eu vou fazer isso aqui diferente, isso diferente, isso diferente. Você vai ajustando a rota, vai reconhecendo o erro que você teve e o resultado vai ficando muito mais consistente, né, à medida que você vai fazendo. E aí isso é muito legal, porque tem uma frase do Thomas Edison, né, que perguntaram para ele, cara, tu tentou 1000 vezes fazer lâmpada, caraca, cara, e nenhuma deu certo. Daí ele falou assim, não, eu descobri 1000 formas de como não criar uma lâmpada. Olha que mindset incrível, incrível. Então quando você muda isso, né, para a mentalidade assim, que você nunca perde nada, você nunca perde dinheiro, você nunca perde tempo, e sim você está aprendendo alguma coisa, você está descobrindo alguma coisa, está inventando alguma coisa, então o resultado muda. Você imagina se esse Thomas Edison,
ele como é que é? 900 vezes, sei lá como é que fala, o número 900 ali, sei lá, depois da tentativa de número 900, ele tivesse desistido, talvez a gente não teria lâmpada até hoje. Vocês têm noção disso, gente? Imagina se o Steve Jobs tivesse dado olhar ligado para as críticas, não tivesse lançado o iPod, que foi dali que veio o iPhone. Foi do iPod que ele pensou no iPhone. Já pensou nisso? A Apple existe desde 1957. Louco, né? Imagina se ele não tivesse persistido. Imagina se o Walt Disney não tivesse persistido. A gente não teria o parque que tem. Não teria toda a criação em volta. Santos Dumont, cara, se ele não tivesse persistido, talvez a gente não teria... Talvez ele teria... Não teria o avião, né? Ou teria demorado mais tempo. Ou pelo menos não do jeito que a gente conhece. Então isso é muito doido, né? Então isso é muito doido. E número 5, desenvolver o equilíbrio emocional. O que é o equilíbrio emocional, gente? Simples. Dominar sobre as emoções. Dominar sobre as emoções. Simples demais. Na teoria é simples, mas na prática não é. Olha que interessante. Para eu poder liderar, eu preciso aprender a dominar sobre aquilo que eu sinto. Sobre as emoções que eu tenho. Assim eu vou conseguir liderar. Se um colaborador chega para mim e fala uma besteira para eu como líder, e aquilo acaba me deixando frustrado, e eu revido ele de alguma forma, e aí? Eu perco a liderança. A minha revendedora, o meu cliente, tem gente que se dói muito com coisas pequenas. Se dói. Que não consegue extrair o aprendizado de certas coisas. Quando alguém chega e te critica, por exemplo, tem muita gente que se dói, né? Uma dor tão grande aquilo e explode. Né? Às vezes sai chorando, sai isso, sai aquilo. Tá tudo bem isso acontecer. Mas se eu quero ter um negócio que fature 50 mil, eu preciso desenvolver isso. Eu vou te dar algumas ideias de como desenvolver o equilíbrio emocional. Eu preciso aprender a lidar com as minhas emoções. Não agir no impulso, né? Diante de situações. E olha que louco. As nossas emoções, elas são como os nossos chefes. Se você fica triste por alguma coisa que acontece, a emoção, tristeza, ela te manda se isolar das outras pessoas. É ou não é? Tô triste, eu vou pro meu quarto dormir. Eu vou pro meu quarto ficar no escuro. Quando, na verdade, a forma de resolver isso seria você conversar com outra pessoa, com outras pessoas, para que essa tristeza vá embora. Essa seria a forma, e não se isolar dentro do quarto. Então a emoção, se você não consegue controlar ela manda em você. E tá tudo bem quando é uma situação familiar, tá tudo bem quando é uma situação quando é uma situação mais grave, né? Tá tudo bem, com certeza. Agora, dentro da empresa, a gente tem que aprender a lidar com essas coisas. Se você sente vergonha, mesma coisa. A vergonha, ela manda você se isolar das outras pessoas. Quando a melhor forma de resolver a vergonha seria colocar a cara no mundo. Seria se expor cada vez mais. Se colocar na situação para resolver isso. Se eu quero perder a vergonha, como que eu perco a vergonha? É eu ficando dentro de casa? Não. É eu me expondo a situações que eu vou perder a vergonha. Eu tenho que conversar com as pessoas para eu poder perder a vergonha. E não ficar dentro de casa. Se eu quero aprender a vender no Instagram, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a aparecer no Instagram. Essa semana teve uma aluna nossa, não sei se foi a Lidiane, não sei se ela está aqui, não lembro. Diz que começou a fazer story, começou a mostrar e tal, duplicou ali, triplicou o faturamento dela, em coisa de 1 mês, 2 meses, não sei. Começou a se expor. A exposição é que resolve esse tipo de coisa. Então toma cuidado, gente, para você não deixar que a tua emoção ela controle você em todas as esferas da vida.
os impulsos, né? Todo tipo de impulso. Tudo que é impulsivo é ruim. Tudo que é impulsivo é ruim. Se a gente não consegue controlar, é complicado. Ó, a Lidiane tá aí, ó. Show de bola. Então, o equilíbrio emocional é treino, tá? E como todo treino, eu preciso estar exposto à situação que pode me desequilibrar. Você vai se expondo e mensurando os resultados, né? Exemplo. Como que eu vou ficar com uma barriga de tanquinho sem fazer academia, sem me expor à academia? Não tem como, né? Agora pensa assim, entender que a estabilidade emocional é entender que as emoções elas vão estar ali, mas o que eu vou fazer com elas? O que eu vou fazer com as emoções? Pensa comigo, se um policial ele agredisse, ele reagisse com violência toda vez que alguém desrespeitasse ele. Porque policial é desrespeitado. Essas coisas que a gente vê aí, né, que policial, às vezes acontece, né, um caso ou outro da polícia que se cometeu excesso e tal, o cara se desequilibrou. Mas esse é um caso. Todos os dias o policial é desrespeitado. Principalmente em comunidades, em lugares mais assim. Só que você vê um ou outro caso de desequilíbrio. Pelo menos que sai na mídia, né? Agora você imagina se todas as vezes o policial se desequilibrasse e ele agisse com excesso. O tanto de problema que tem. O policial é treinado para isso. Lá na academia, lá os caras ficam no ouvido dele gritando, chamando ele de tudo que você possa imaginar no ouvido dele para lidar com as emoções, para ele aprender a lidar com a emoção dele. Isso é o mínimo, né? Exército e por aí vai. E se uma mãe batesse no filho toda vez que ela perdesse a paciência? Toda vez que teu filho chorar, gritar, fazer manha, fazer renda, porque isso é criança. Se toda vez você batesse no teu filho, você imagina o que iria acontecer? Pensa só. E se um líder gritasse com o seu liderado toda vez que algo errado acontecesse? A coisa não ia ser muito boa, o negócio não iria ir para frente. A coisa não iria ir para frente. Então isso é treino, gente. Isso é treino. Tá? Você pode treinar esse tipo de liderança, essa questão do comportamento emocional, do equilíbrio emocional, para você ter melhores resultados. Entenda uma coisa. Todo resultado que a gente tem no nosso mundo físico, né? Porque a gente tem o mundo físico, não vou entrar nesse detalhe aqui, mas enfim. Todo resultado que a gente tem na nossa mão, né? O número, o dinheiro, o celular, tudo que você compra, tudo aquilo que você julga como resultado, ele começa antes lá no emocional. Lá no emocional. Você treina o teu emocional para você conseguir colocar as coisas no material. É assim que é. É assim que é. Uma pessoa que é muito desequilibrada emocionalmente, que ela age por impulso, ela não consegue controlar um negócio, ela não consegue desenvolver um negócio. Ela precisa aprender a se controlar emocionalmente. Quem age por vários impulsos, né? Impulsos alimentares, impulsos sexuais, impulsos... Cara, tem vários tipos de impulso. Todo tipo de impulso. A pessoa não consegue focar, ela não consegue parar para executar alguma coisa. Ela vai ficar sempre condicionada a um estímulo externo, a um estímulo que vem em cima dela. Então, se a pessoa, sei lá, está vivendo uma vida, está numa família conturbada, ela tem muito estímulo dentro de casa, muito estímulo ruim, ela vai estar sempre no impulso, ela vai estar sempre brigando com as pessoas dentro de casa, ela não vai conseguir se controlar e canalizar essa energia para jogar para o negócio dela. Eu tenho que canalizar. Se eu tenho uma energia em casa muito grande, de muita reclamação, se eu ficar ali junto batendo de frente, eu vou perder a minha energia com algo que não vai me levar para lugar nenhum. Então o que você faz? Sai de casa de manhã cedo e vai trabalhar, vai empreender. Sei lá, às vezes você mora numa casa que sábado e domingo é um inferno, é uma briga. Cara, sai de casa o final de semana inteiro, vai e canaliza teu negócio, canaliza tua energia para outra coisa que vai te trazer resultado. Vai para um shopping, abre o teu computador e vai trabalhar. Começa a canalizar a energia de forma diferente. Isso vai te ajudar muito. E aí existem algumas formas também, para a gente poder aprender a ter um equilíbrio emocional melhor, tá?
Primeiro, meditar e orar. Meditar e orar, gente, você fica presente para as suas emoções, né? Conversar com Deus, conversar consigo mesmo. Isso vai te ajudar a relaxar. Você vai começar a entender. Experimenta todo dia de manhã. Vai num cantinho de casa, pega um cantinho aí, senta, desliga tudo, fecha o olho, vai no YouTube lá, coloca uma música de meditação, um barulho de água caindo e fica presente ali, fica prestando atenção nas tuas emoções, fica prestando atenção no que fica passando na tua mente, o que está vindo na tua mente, o que vem ali. Você quer dizer, cara, vai vir um monte de pensamento, coisa boa, coisa ruim, fica presente para as tuas emoções. Ficou presente para as suas emoções? Conversa com Deus. Conversa, ora, pede, visualiza. Travou um pouco aqui, né? Vamos ver se vai voltar. Voltou. Travou, mas voltou. Visualiza, gente. Visualiza. Vai no espelho e fala para você mesmo, olha, você tem controle sobre as suas emoções. Você vai dar certo com o teu negócio de semijoias. Vai e fala, visualiza. Medita, ora, conversa. Tudo isso vai te ajudar. Você vai ficar presente para aquilo. Vai ficar presente para o que está acontecendo. Quando você fica presente para a emoção, igual o pessoal falou aí, né? Tem um impulso de comprar. O que você pode fazer para não comprar? O que você pode fazer para resolver isso? Primeira coisa, canalizar a tua energia desse teu impulso para algo que vai ser mais saudável para você. Exemplo, tá com vontade de ir para o shopping? Não vai. Vai correr, vai para academia, vai fazer outra coisa que não vai te despertar o gatilho de compra. Se eu tenho um impulso de comprar, eu não posso estar num lugar que vai me despertar o impulso de comprar. Se eu tenho o impulso de beber bebida alcoólica excessivamente, eu não posso estar no local em que eu vou ter uma probabilidade de beber, que vai me gerar um impulso. Se eu ver a bebida, eu vou beber. Então não vai nesse local. Ah, mas eu vou ficar em casa, eu vou ficar na abstinência. É isso, exatamente, vai ficar na abstinência. Assim começa. Aí você para, medita, ora, procura coisas que substituam aquele teu impulso. Uma das melhores coisas é você praticar atividade física. Uma das melhores coisas. Fazer atividade física ajuda muito, 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 muito. Você acaba que o teu corpo emite a endorfina, né? Onde libera a sensação de prazer, você acaba substituindo algumas coisas nesse quesito. Isso te ajuda muito também. Tá? Então, entender qual é o gatilho que desperta isso. Crie momentos de prazer, né? Faça coisas que vão te relaxar, se presenteie. Isso é muito legal, gente. Ó. Às vezes você ficou aí uma semana sem fazer aquele impulso que você estava fazendo ali. O que você pode fazer? Faça coisas que vão te relaxar. Se recompense por aquilo. Nossa, eu consegui, estou uma semana sem fazer isso aqui, sem brigar com ninguém. Então, uma semana. Se dá um presente. Se arruma, às vezes sozinha mesmo. Você vai lá, se arruma e vai lá e, sei lá, e vai num restaurante bacana que você gosta, né? Se presenteie. Você vai treinando o teu cérebro de que agora você está começando a controlar as suas emoções. Isso é muito legal. Isso é muito bom, tá? E por último, mas não menos importante, que eu já falei aqui, cultivar a saúde física, né? Exercício libera a endorfina, o hormônio, por promover a sensação de bem-estar e recompensa. Então você acaba tendo uma melhora significativa, né, quanto a isso. Então liderar, gente, você começar o princípio da liderança para chegar nos 50K está dentro de você, está aí dentro. Ó, vamos repetir aqui o que Paulo disse. Esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. O que significa isso? Não, isso aqui é o dos riscos, né? Isso aqui é de assumir riscos. É o outro. Ó, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz estará convosco. Olha que interessante. Tudo que você aprende, tudo que você escuta,
tudo que você recebe do outro, tudo que você vê outra pessoa fazendo, você aprende essas coisas boas e isso você faz. E o Deus de paz estará convosco. Ou seja, você começa a controlar sobre as suas emoções e você começa a ter mais resultado, né? Você começa a trabalhar melhor esses princípios aí, vai te ajudar bastante. Tá bom, gente? Então, ó, pessoal do YouTube, do Facebook, tchau, obrigadão pela participação de cada um de vocês aqui na live. Espero que tenha feito a diferença aí para você, tá bom? Tchau, tchau.